O futebol talvez não tenha sido feito para se explicar, talvez ele nem tenha sido feito para se entender. A gente adora esse esporte confuso e maluco, com 22 marmanjos correndo atrás de uma bola, porque mais do que qualquer outro esporte, o futebol tem o poder de nos surpreender, seja no nível coletivo ou individual. O Palmeiras vive uma crise hoje com alguns jogos e resultados ruins, e o que o time mais precisaria nesse momento é de um atacante que consiga se firmar na posição. Se o Alviverde Paulista hoje fosse olhar para o mercado em busca de um reforço, ele veria um jogador que tem se destacado e vivido grande fase com a camisa do Fortaleza. O problema é que esse atacante é justamente o Breno Lopes, que foi há pouco tempo liberado pelo Palmeiras pedindo para sair do clube por não ter espaço no Verdão e também por ter sido extremamente criticado pela torcida no período que ele jogou no clube, mesmo tendo sido autor de um dos gols mais importantes da história do Palmeiras. Mas como foi que em tão pouco tempo o Breno Lopes foi de desacreditado no Palmeiras para um dos destaques do Campeonato Brasileiro e qual foi o verdadeiro motivo dele deixar o Palmeiras? Fica tranquilo que a gente vai falar melhor sobre isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias a gente traz para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo o que acontece no mundo da bola. Sim, como você pode reparar, a gente tá aqui com um cenário novo, estamos com algumas mudanças, tenham paciência que logo logo tudo vai ficar perfeito para vocês, beleza? Isso aqui é inesquecível, né, cara? Poder fazer parte da história do Palmeiras com um título tão grande como foi a Libertadores. Então, com certeza, saio daqui muito feliz pela porta da frente e sabendo que jamais o Palmeiras vai sair do meu coração e espero que eu jamais saia dos torcedores também. A conquista da Libertadores mudou tudo na vida do Breno Lopes, principalmente por ter sido autor do gol do título. Quando o Breno Lopes chegou no Palmeiras, não era uma grande contratação, era um jogador que estava se destacando em alguns clubes e que havia sido vice-artilheiro da Série B com o Juventude. Com passagens pelo Joinville, Juventude de Jaraguá, Figueirense, Atlético Paranaense e o próprio Juventude, ele chegou ao Palmeiras em 2020 e sabia que era a grande chance da sua vida. O Breno tinha 24 anos de idade quando chegou ao Verdão. Mas o Palmeiras não é fácil, meu amigo. O clube é muito grande e a exigência da torcida é maior ainda. Você diria que um cara que tem mais de 165 jogos com a camisa de um clube, 3 campeonatos paulistas, 2 campeonatos brasileiros, uma Recopa, uma Supercopa e 2 Libertadores da América, é um cara que não sabe jogar bola? Pois saiba você que essa era a opinião de grande parte da torcida do Palmeiras, que o Breno Lopes não jogava nada, que ele era um bagre. Era quase um consenso entre os palmeirenses que o Breno era esforçado, mas não dava, e que ele não tinha nível para jogar num clube como o Palmeiras. Sempre conviveu com cobranças e uma pressão mais do que normal, seja vindo pessoalmente ou principalmente pelas redes sociais. Muito feliz, né, pelas oportunidades que venho recebendo. Como eu falei, o grupo sempre acreditou em mim, o professor também. Quando a oportunidade aparece, eu sempre procuro dar o melhor para os meus companheiros. No último jogo, a bola não quis entrar e hoje eu vim determinado para isso, se apareceu essa oportunidade de fazer e fui feliz no 2 gols, mas a gente fica feliz pela vitória, né? Vencer um clássico especial. Nos dá confiança, então acho que agora é manter isso aí, ter equilíbrio, descansar bem, já pensar no próximo jogo para a gente continuar na parte de cima da tabela. Essa pressão por vezes foi tão grande que o jogador acabou perdendo a paciência e depois de marcar um gol contra o Goiás numa partida do Campeonato Brasileiro em 2023, o Breno acabou fazendo alguns gestos indevidos para a torcida que estava vaiando ele no estádio. Cara, e você deve se lembrar desse jogo. Vamos ser justos aqui, a torcida do Palmeiras teve muita paciência naquele dia, porque o Palmeiras precisava do resultado, estava brigando pelo título brasileiro e o Breno errou várias vezes a meta, ele cometeu vários erros, o que irritou a torcida. E aí de repente ele fez o gol e o cara vai a foca. Imagina alguém falando, pô, você não dá, seu ruim, você não consegue, e aí de repente você vai lá e balança as redes. Cara, é óbvio que você vai explodir, mas o problema é esse, não dá pra explodir, é um profissional. O passional tem que ser só ao lado do torcedor, mas é complicado também porque o jogador é emoção, fez errado, mas assim, dá pra entender, né?
O problema é que o clima esquentou pro Breno, a paciência da torcida que não tava legal com ele piorou. A partir dali começaram a exigir respeito e até algumas ameaças foram feitas contra o jogador. O jogador acabou inclusive indo até a sede da organizada do clube e pedindo desculpa aos outros torcedores ali ao lado dos principais líderes da torcida organizada. Valeu. Fala, torcedor palmeirense, tudo bem? Eu vim aqui na quadra da Mancha aqui, me desculpar com todos vocês que se sentiram ofendidos pelo meu gesto no último jogo do Goiás. Sempre fui um cara que sempre defendia e honrei as cores do Palmeiras. Nunca me achei superior à entidade que está acima de tudo. Então quero pedir meus sinceros perdão aqui para vocês. Foi uma semana muito turbulenta para mim, depois do clássico do Corinthians. Eu estava emocionalmente muito abalado, muito fraco. E acabei tomando uma decisão muito equivocada, que estou totalmente arrependido. Aí estou vindo aqui pedir um voto de confiança a todos vocês aí, e dizer que isso jamais vai acontecer. E eu sempre vou respeitar e lutar pelos interesses do Palmeiras. É isso aí, Breno. A gente conversou bastante aqui, ele explicou a situação, o porquê que ele fez isso. A gente até entende algumas situações de críticas na internet e tudo mais, depois daquele gol que ele perdeu contra o Corinthians. Mas como a gente conversou, às vezes crítica, domingo tem uma crítica, mas na quarta já tem um elogio. Vida de jogador é assim mesmo. Ele sabe que ele errou, fez um erro muito grave, muito grande, porém foi um homem, sujeito homem, teve a humildade de vir aqui pedir desculpa, trocar uma ideia olho no olho, conversar, e conversando a gente se entende. Muita gente achou que depois daquilo, por mais que pedisse desculpas, o Breno não teria mais clima no Palmeiras. Mas ele conseguiu dar a volta por cima, se tornou importante na reta final do Campeonato Brasileiro, que acabou culminando com o título do Palmeiras na temporada. E parecia que todo o episódio já havia sido superado mesmo. O problema é que o Breno Lopes ficou muito chateado por ver que depois de terminar o ano de 2023 muito bem, ele voltou a ser tratado como reserva no início da temporada de 2024. Agora pensa comigo, você é cobrado como todo mundo no elenco, entra, faz sua parte, sempre que começa a temporada, você volta do zero, é tratado como uma opção no fim da fila e perde o seu espaço tendo que começar tudo outra vez. É complicado, né? Vamos ser sinceros, nesse ponto é injusto. E cara, é tão injusto que até o Abel falou sobre isso. O Breno, já o disse isso várias vezes, talvez seja o jogador aqui no Palmeiras que eu fui mais injusto. Ao contrário do que alguns... Eu até gostava de dizer o nome de alguns jornalistas, mas não lhe vou dar esse tempo de antena. Dizem que eu não gosto deste jogador, ou não gosto daquele, ou prejudiquei aquele. Há um jogador no Palmeiras, que eu já disse à frente de todo o grupo e digo aqui na comunicação social, que eu fui mais injusto. E esse jogador é o Breno. Esse jogador, não estou a dizer que ele vai jogar sempre, foi o jogador mais que eu fui mais injusto. Quando eu olho para a minha consciência, e que meti um em função do outro e passei o Kevin na frente dele em vez de ser ele, foi o jogador mais injusto, foi o jogador que pode dizer o treinador comigo foi injusto, mais injustiçado. Em abril desse ano, o jogador então foi para o Fortaleza por empréstimo até o final de 2024. O Breno chegou no Fortaleza e sabia que no clube cearense ele ia precisar sim começar do zero, brigar pelo seu espaço, porque ele não tinha história nenhuma no Fortaleza e ali teria que brigar para conquistar o seu espaço na equipe. O torcedor pode esperar é muita entrega, né? Desde que eu cheguei aqui, tenho prezado isso, é um clube muito organizado, em que em outras situações eu quase vim para cá, então acho que aconteceu tudo no momento certo, então estou feliz aqui, voltando a sorrir dentro de campo, fazer o que eu mais gosto. Então estou aproveitando o máximo a oportunidade. O torcedor pode esperar um Breno participativo, que vai querer sempre elevar o nível da equipe, né, com assistência, com gols, ajudando da maneira que for. Então acho que é isso que o torcedor pode esperar e a gente sabe que a gente tem tudo para fazer uma grande temporada aí, que a gente tem elenco, e a gente tem a estrutura e a comissão vem fazendo tudo para a gente também. E meu irmão, o que aconteceu foi justamente isso. Ele brigou e conseguiu seu espaço. Trabalhando duro, ele foi de terceira opção a titular absoluto e destaque no Fortaleza, que vem numa arrancada muito boa no Campeonato Brasileiro. O Moisés e o Machuca, que eram opções à frente do jogador na equipe, sempre faziam um revezamento por escolha do Vojvoda. Mas agora eles são reservas do Breno Lopes, que tá jogando muita bola e tá há 17 jogos como titular do tricolor. Em 17 jogos pelo Leão, ele tem 3 gols e 3 assistências, um dos destaques do campeonato.
O Leão é inclusive terceiro colocado à frente do Palmeiras nesse momento no Campeonato Brasileiro, já que vai vencendo o Cruzeiro fora de casa com um gol, olha só, do Breno Lopes. O Palmeiras, por outro lado, vive um momento de muita instabilidade, com toda a torcida criticando muito o Rony, e se você parar para pensar, tudo que o Palmeiras precisava nesse momento para conseguir reverter esse momento ruim era justamente de um jogador no ataque como o Breno Lopes, jogando o que ele vem jogando no Fortaleza. Mas é complicado, né? Porque quando estava no Palmeiras, ele não era utilizado tanto assim e quando entrava era bem criticado pela torcida. Será que de repente o Rony, que está no Palmeiras hoje, sendo tão criticado por alguns torcedores, não viveria um caso parecido? Se ele deixasse o Palmeiras e fosse para outro clube, não ia conseguir em pouco tempo se destacar e se firmar de vez na equipe? Que foi o que aconteceu com o Breno Lopes. É difícil, meu amigo, porque em partes a gente tem que ser sincero. A torcida tinha razão ao fazer algumas críticas ao Breno no Palmeiras, principalmente pelas chances desperdiçadas pelo jogador. Mas aí o cara deixa o clube e começa a jogar o fino da bola. O futebol, cara, é maluco e apaixonante por isso. Quem é que pode entender? Quem é que vai se atrever a explicar essa loucura? Mas e você? O que acha de tudo isso? E tenta explicar pra mim aqui nos comentários. Por que é que no Palmeiras o Breno não conseguia jogar e no Fortaleza o cara tá voando? Comenta aqui, eu quero ver se você consegue me explicar. E outra coisa, hein? Você viu esse vídeo aqui que a gente fez falando sobre o Rony? Clica aqui pra eu te explicar melhor.